Boa noite, pessoal. Desculpa o sumiço. Acho que os dias que passaram agora foram dias bem complicados, então eu não consegui fazer muita coisa. Mas estamos voltando, né? De pouco em pouco. Infelizmente o trabalho tá meio corrido também pra mim. Muita coisa acontecendo. Ontem a gente foi dormir, acho que era 2 e pouco da manhã por causa de serviço no trabalho também. Então, cara, tá puxado. Não queria ter parado de gravar todos os dias, mas infelizmente algumas coisas acontecem. Sei que hoje é quinta, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Kids, então que nosso quadro de quarta Kids no caso, vou tentar trazer para hoje e falando umas coisas eu acho que é interessante vocês saberem, né? A gente está no Maio Laranja, questão de abuso infantil mesmo, tá? Cuidado com as nossas crianças, proteção que nossas crianças têm, a importância de você como adulto ser protetor da casa dessas crianças. Não é porque não é o seu filho, não é porque não é parente seu que você não tem que proteger as crianças, elas são indefesas diante de tanta maldade que o mundo possui. E cara, se você tem um bom caráter, se você tem um bom coração, se você segue a justiça de Deus, você sabe exatamente do que eu estou falando em relação a proteger as pessoas. Não é só uma palavra de amizade ou de incentivo, dizer não, criança, a criança é boazinha, não sei o que, não, é fazer. É estar ali, é proteger, é se pôr à frente, ser escudo mesmo para esse tipo de pessoas que elas precisam de proteção, porque criança não sabe o que faz, meu irmão. Tu vê uma criança na igreja correndo pra rua, não deixa aí sozinho. Tá vendo uma pessoa estranha que você não conhece, nunca viu na vida falando com uma criança, pergunte se tá tudo bem, vai tentar entender. Não deixe também seus filhos ficarem dormindo na casa dos amiguinhos, sem você conhecer muito bem a família ou quem vai estar junto nessa casa. Isso é perigoso, pessoas, isso é perigoso. Não dê brecha para que o inimigo possa trabalhar ou fazer um estrago na sua família. Tá? Então, esse mês é um mês importante, tá? Porque já passamos por muitas coisas ruins, mas entendemos que a informação ainda é uma boa arma contra tudo isso, né? Uma boa solução, porque quanto mais crianças, quanto mais famílias, quanto mais pais tiverem conhecimento de como proteger seus filhos, mais seguros nossas crianças vão estar. E independente do que seja, cara, independente de quem você seja, eu sempre vou recomendar você fazer a leitura do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. É um estatuto um pouquinho longo, tá? Confesso, não é uma leitura tão fácil, ela tem muitos juridiceis, acho que é assim que se fala, não sei, coisas jurídicas. Mas se você ler, você vai ter uma outra visão do mundo, tá? Porque eles colocaram bastante coisa, cuidados, formas de tocar crianças, formas de... Se você trabalha com criança, como você tem que lidar com as crianças, você não pode colocar a criança no seu colo, você não pode fazer uma série de coisas, tá? Até a forma que você conversa com a criança, tudo isso é importante, tá no estatuto. E quanto mais informação você tiver, mais você vai conseguir cuidar melhor dessa criança, evitar que ela crie traumas, evitar que ela possa sofrer qualquer tipo de situação, que ela se sinta à vontade o suficiente para conversar com você como um adulto funcional e respeitoso a respeito de algo que possa estar acontecendo na sua família. Então, cara, peço que todos entrem em oração esse mês pelas nossas crianças, que uma família, a humanidade sem as crianças é morta, não tem futuro. O futuro são as crianças, é a próxima geração, é tudo que vai ser construído a partir de agora. Todo o teu legado que você está fazendo, mas se você não tiver para quem passar, não é nada. Vai ser morrido, esquecido com o tempo, conseguindo teu nome. Então, mano, ajuda. Ajuda. Passa para frente a palavra de Deus, passa para frente o que é o cuidado de uma criança, passa para frente o que é ser atento aos sinais de que uma criança pode estar com problemas ou não, que são visíveis. Novamente, se você trabalha com crianças, você convive com crianças, você sabe exatamente o comportamento esperado de uma criança, né, dependendo da faixa etária de idade. Um comportamento diferente é aceitável, mas tem comportamentos também específicos. Tem crianças, às vezes, que chegam a gente na nossa escolinha na igreja, né, no culto infantil, que você consegue distinguir algumas coisas. Tem, tipo, algo que está muito em alta, depois da pandemia principalmente, a questão da quantidade de crianças com aspecto autista. E muitos pais têm medo desse diagnóstico e acabam não fazendo nada, achando que seus filhos vão superar aquilo, fingir que não existe, deixar um elefante na sala e ninguém falar sobre e tá tudo bem. Mas o comportamento do seu filho, ele é notado. O comportamento do seu filho é perspectivo. Se você tem algum tipo de dúvida, procura um médico, cara. A rede de saúde pública hoje está muito atenta a esse tipo de coisa também, se você não tem condições financeiras. O tratamento, às vezes, não é um tratamento caro, às vezes é um tratamento que você pode literalmente
fazer uma fono, e a fono é paga também pelo SUS, tá? Tem bons, ótimos fonos no SUS, tá? Que pode ajudar o teu filho a não ter que encarar um crescer tão complicado e doloroso, tá? E às vezes você negar a si mesmo, você está negando talvez para o seu filho algo que era importante para ele. Que quando ele crescer, ele pode descobrir o que ele tem e pensar e entender que tudo que ele passou em tanto tempo podia ter sido normal ou tratado se ele já soubesse disso. Se ele não estivesse se comparando com outras crianças, como você, às vezes, pai, acaba fazendo. Então a mensagem de hoje é muito em relação a isso, é o cuidado, não só com a questão de abuso, mas com o cuidado com o crescimento dos filhos, cara, o crescimento das crianças, o crescimento das pessoas que estão à sua volta. Se você tem algum tipo de dúvida, qualquer tipo de situação que você não entenda, procure alguém que consegue lhe ajudar, irmão. Existe o conselho tutelar que tem meios de comunicação muito fortes para você entrar em contato, você conversar com ele. Mesmo assim, você ainda se sente inseguro para conversar com ele, se você quer ir para o lado mais espiritual, ótimo. Fale com um pastor infantil. Converse com o pastor infantil da sua igreja. Tente entender com eles, principalmente com as pessoas que estão mais à frente da base, do Kids, ou sabe lá do que tem na sua igreja, como é o comportamento esperado para a criança da sua idade do seu filho. E ainda assim, se você ainda tiver dúvidas, cara, tente entender, tente observar, tente trazer à tona um olhar externo, que às vezes como pai você fica maravilhado com o seu filho, porque às vezes seu filho é tudo na sua vida. E é difícil para você olhar para aquilo e saber que aquilo ali pode ter algum tipo de problema, ou que ela pode ter tipo, algum tipo de traço que talvez não tenha cura, que ela tem que conviver pelo resto da vida. Eu imagino o quanto isso seja difícil porque eu não tenho filhos, mas eu imagino. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é: olhem para os seus filhos com carinho, mas não percam o olhar maduro e adulto sobre isso também. O filho de vocês pode estar precisando de ajuda e você não está ouvindo. Porque nem sempre a criança vai falar preciso de ajuda. Ela vai ter um comportamento diferente, ela vai ter alguns hábitos diferentes, ela pode desenhar às vezes coisas diferentes, ela pode dar sinais muito sutis que, se você não estiver prestando atenção, pai e mãe, vão passar despercebidos. E, cara, o que um predador quer, o que uma pessoa de má índole quer é exatamente isso, é passar despercebido. Não seja ocupado por seu filho. Te garanto que todo o tempo que você está investindo hoje em trabalho, em sei lá o que for, em coisas que não são a sua família, não vai te dar retorno que a tua família vai te dar. Não vai. O tempo não volta, irmão. Tu tem nessa vida aqui uns 80, 90 anos no máximo. Até tu começar a ser uma pessoa funcional e pensativa, bota aí uns 20, 30 anos, né? Então tem o quê? 40 anos, 50 anos de vida realmente funcional nessa vida. E sendo que os 20 últimos anos ali não são tão bons, porque tu já vai estar numa fase mais de idade, né? Idoso. Então, cara, 30 anos aí pra tu aproveitar da tua família. 30 anos, irmão. Passa assim. E tu vai estar querendo gastar teu esforço aonde? Teu futebol? Teu carro? Teu animal de estimação? Ou com teu filho? Com a tua esposa? Porque tu tem que amar a árvore antes do fruto, tá? Esquece disso, não, irmão. Dê prioridade para seus filhos, para sua família. Seja homem, seja posicionado. Mãe, principalmente mães solos. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Sabemos o quanto é pesado. E vocês não desistem. Sabemos o quanto é difícil. Eu não estou falando só da dificuldade do dia a dia, de renda, de ambiente de trabalho. Porque quando a criança está precisando da mãe, quando ela é pequena, eles vão ligar para a única pessoa, que é a mãe solo. E às vezes o trabalho da mãe não entende isso. Difícil. Mas até mesmo em ambientes que deveriam ser mais seguros para vocês, como igreja, às vezes vocês podem se sentir desconectados, porque um pastor tende a falar que a mulher não tem que se separar. E eu realmente concordo, tipo, você tem que casar pra ficar junto pro resto da vida, mas às vezes acontece.
Vocês não são menos amados por Deus por causa disso, de vocês priorizarem a família de vocês. Se você priorizou dar ao teu filho um lugar mais estável do que um pai, talvez bêbado, qualquer coisa do gênero, que você tentou consertar e mesmo assim não deu o resultado. E provavelmente se você se mantesse num relacionamento que poderia ser falho, era capaz de você ficar doente e seu filho crescer num ambiente muito instável, ao ponto dele ser um adulto não funcional quando crescesse. São escolhas que você tem que fazer às vezes e ninguém pode te cobrar por causa disso, nem te julgar. Não permita ser julgada por isso. Ninguém tá na tua pele, irmão. E os pais solteiros também, tá? Os pais que tiveram suas esposas falecidas ou que foram embora, que eu conheço alguns casais assim, um rapaz assim no caso, pai de família. Sei que é difícil, ainda mais quando for filha menina. Ter uma referência dentro de casa. A ausência de uma referência é difícil. Mas não deixe abalar, irmão. Você tá fazendo um bom trabalho também. Faça o que seu coração achar que tem que ser feito e medite na palavra, que ele vai te dar as ferramentas, as chaves e o que você precisa para seguir em frente. Então, irmãos, é isso. Quarta-feira. Quarta Kid que tá caindo numa quinta. Perdão por isso. Mas maio laranja, galera. Vamos focar nas crianças. Nunca perca o foco das crianças. Ela é o futuro. Sempre vai ser.